Os que receberam a Cristo através de uma genuína fé e foram também vivificados nele, pela graça, possuem absolutamente poder para enfrentar Satanás, vencer o pecado, a carne, ter domínio próprio, domínio no mundo e na sua própria carne, sustentar a vitória para abaixo a ajuda do Espírito Santo, descrito em Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Entretanto, se não forem capazes, e por preguiça e negligência, esquece o começo de sua fé, e assim novamente abraça o pecado, de uma forma tal que se afaste do Evangelho, da sã doutrina, da comunhão de todos, e se esquece do início da sua vida em Cristo e novamente abraçar o presente mundo, de modo a se afastar de santa doutrina que uma vez lhe foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a sua graça. Os arminianos dizem que você pode, sim, perder a salvação. Isso é um ponto que os calvinistas detestam, porque diz, espera aí, se você teve uma experiência com Deus, como é que você pode perder essa experiência com Deus? O Wesley vai melhorar esse ponto de Armínio. Armínio diz aqui que o cara pesou na bola, perdeu mesmo. O Wesley fala que para você perder a salvação, por isso que vai entrar o Armínio Wesleyano. Você precisa não... quem perde a salvação é quem não confessa o pecado e quem não abandona o pecado. O pecado não confessado e comunizado gera perdição eterna. Agora, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Felizmente ou infelizmente, a Bíblia dá base para os dois. Entendeu? O bom é que nunca se peque para não perder a salvação. O bom é que não se perca a salvação porque você não vai perder porque você é salvo. O bom é que alguém tenha uma experiência tão profunda que não cometa o pecado. Seja ele qual for, mentira, roubo, adultério, fornicação, assassinato, seja qual for o pecado. Que bom que você tenha tanta experiência com Deus, por isso que vai entrar a perfeição cristã de Wesley, ou inteira santificação, onde ele fala que quanto mais o homem se aproxima de Deus, ele perde vontade de pecar. Há uma pergunta que me fazem nos congressos de músicas, se o crente deve ouvir música mundana ou não. Essa pergunta não é de sim, de não. Como é que eu respondo essa pergunta? Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, é incapaz dela ouvir coisas que o Espírito Santo não aprova. O que vai definir se a música é mundana ou não, se vai ouvir ou não, não é o tipo de música do cantor que está cantando. É o tipo de santidade que você leva. Umas coisas perniciosas, uma fonte de música dúbia, de segundas intenções. Eu estou perto de Deus, eu consigo fazer isso? Se eu estou cheio de Deus, irmãos, eu consigo olhar para outra pessoa que não é meu cônjuge? Se eu estou cheio de Deus, eu consigo roubar o meu próximo? Se eu estou cheio de Deus, eu consigo mentir descaradamente, inventar mentira e acreditar nela? Porque tem gente que mente, cria mentira e ele próprio acredita na mentira que inventou, cara. Pô, peraí, é igual advogado de cela. O cara convence o bandido que não matou ninguém. O juiz pergunta se você matou, não, tem um tiro, o cara passou na frente da bala. Foi mais rápido que a bala. Não, fala pra mim. Um cara cheio do Espírito Santo. Um cara cheio do Espírito Santo, que não seja policial, que não seja do exército. Um cara cheio do Espírito Santo, falando língua estranha, cantando. Ele pega o revólver e dá um tiro na cabeça de alguém. Consegue fazer isso? Então, está resolvida a pergunta. Crente deve assistir música mundana? Crente deve ir para o cinema? Crente deve ser para... Não, o que define o que você vai fazer é o nível da sua experiência com Deus. É isso, claramente. Eu viajo o Brasil inteiro. Eu ouço tudo quanto é lado. Eu não passo nada para ninguém. Eu guardo comigo e morre comigo. Porque se eu fizer isso, eu sou um fofoqueiro. Estou passando para frente uma coisa que o meu colega talvez não queria que eu passasse. Pode ser até verdade, mas não é meu caso aqui, entendeu? Então, se você está cheio de Deus, nesse ponto, tanto os armínios como os calvinistas concordar nesse ponto. O que determina a minha salvação ou não é o meu enchimento do Espírito Santo. Por um lado, eu não sou irresponsável de pecar à vontade, mas eu vou para o céu porque eu estou predestinado. Deus pode vir, eu estou assaltando o banco, eu vou para o céu porque eu estou predestinado. Ou então, por outro lado, eu não vou estar toda hora pensando uma coisa, caindo em pecado, Cristo volta, que eu estou toda hora caindo e vou ficar. Eu acho que os dois pontos devem dizer o seguinte: achegai-vos a Deus
e ele chegará a vós. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Ponha na cabeça, o que determina o pecado ou a santidade na sua vida é o nível que você está perto do mundo ou de Deus. Isso é determinante para a salvação ou para a não salvação. Que aquele que é salvo se aproxima de Deus. Aquele que não está nem aí com Deus. Então tem que se converter. Aceitar Jesus para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir um pouquinho então para algumas perguntas. Alguém levantou a mão lá atrás? Como é que os calvinistas sabem que eles vão ao céu ou não? Então, como é que eles dizem que ao ouvir a mensagem são despertados pela graça para atender o chamado de Deus. É o que eles falam. Por isso que eles pregam. Inclusive eu perguntei para eles, o que vocês pregam então, se todo mundo está determinado já? Que já nasceu carimbado, para o céu, para o inferno, para o céu, para o inferno, para o céu. Tem um anjo lá no... Ela é ética. Tem um anjo lá no hospital, lá no berçário. A galera que nasceu ontem, hein? Vamos lá. Inferno. Céu. Céu. Inferno. Eu perguntei, se já tem determinado quem vai e quem não vai, por que pregar? Aí diz o seguinte, não, porque até que o Espírito seja vivificado, por causa do pecado, o Espírito de Deus se inibiu no homem. Efésios 2,7. Mas quando você prega, a palavra abre e você se desperta para a salvação. Você é salvo, aí você despertou. Aí eu faço uma outra pergunta, mas se ninguém pregar e o cara é predestinado para a salvação, mas ninguém pregou, ele vai para o inferno porque não foi despertado? Não, eles não falam nada. Eles correm para a soberania de Deus. O que tem o eunuco? Ah, tá, aquele que falou com o Felipe. É, isso. É, exato. Então, sabe, é uma discussão. Eu acho que aqui o ponto não é desprezar quem é e quem não é, o que fala, o que não fala. É saber que há um Deus que me amou. Se predestinou ou não, Ele direcionou o amor para mim salvar. E que eu preciso ser salvo em Jesus. Se eu não for predestinado para ser salvo, eu apelo para a misericórdia dEle. Quem sabe Ele muda de ideia para mim. Apaga o carimbo.